Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o Renan, João Ítalo e Jackson para discutirmos Fé e Razão, o primeiro programa da TV do Colégio Mater Christi, nosso programinha Treta filosófico. Bem-vindos e espero que a gente possa ter uma boa confusão. Eu estou sentindo uma treta! Como já disse, o nosso programa inicial é sobre fé e razão. Ao longo do tempo, Deus mudou de nome várias vezes. Foi ar, terra, fogo, apeiro, apeiron, água, número 1 e assim vai. Na Idade Média, também chamada como Idade das Trevas, embora a gente tenha conversado inicialmente que seria meio pejorativo chamar a Idade Média de Idade das Trevas, enfim, a gente retoma isso posteriormente. É um período marcado pela presença e não presença de Deus. Afinal, eu deixo a pergunta aqui para a gente começar. Deus existe? Deus não existe? Porque muitas pessoas foram mortas em nome de Deus durante a Santa Inquisição. Afinal, que Deus é esse? O que é que vai marcar a nossa vida? É a fé ou a razão? Acho que depende muito do referencial, né, de cada pessoa. Porque se você for analisar, no mundo existem vários deuses. No começo, como você bem falou, os filósofos atribuíam a palavra de Deus ao ar, ao vento, atribuir ao ar, à água, à terra, sempre em busca de mostrar uma razão para o início das coisas que não sabíamos a verdadeira resposta. Por exemplo, a origem da vida, atribuíamos sempre a uma coisa que estava além do nosso sentido, da nossa percepção. E foram várias teorias, vários povos que pensavam de maneiras diferentes, mas sempre com uma coisa em comum, que era buscar uma origem das coisas, principalmente de fenômenos naturais que não conhecíamos e de outras coisas do próprio dia a dia. E então, com o surgimento de vários deuses, de certa forma, vê-se a questão de discutir a existência de uma crença absoluta, de uma crença correta, né? E a questão da Idade Média, ela foi bem contestadora porque nós temos o antigo Império Romano, não é isso? Que tinha um vasto poder territorial dentro da Europa, dominava praticamente a Europa todinha, o norte do Egito, e eles acabavam impondo a cultura, a crença do cristianismo sobre os demais povos, e acabava acontecendo uma certa perseguição às pessoas que não eram crentes dessa própria religião. O que leva a pensar que porque um Deus que seria bom a todos pregaria o mal a outros, tirando suas próprias vidas por não crer nele. Exatamente sobre isso a gente tem um ponto de como o ser humano utiliza a fé dele. Porque muitas vezes várias pessoas utilizam sua fé como uma forma de querer se impor sobre outras pessoas, quando na verdade, teoricamente, principalmente na fé cristã, não é para você fazer isso. Ou seja, você tem que usar a sua fé para tentar ser a melhor pessoa possível para as outras pessoas, independente dela crer ou não crer no que você acredita. Então você tem que saber separar uma coisa é você tratar alguém de uma forma negativa só porque ela não crê no que você acredita, quando na verdade você tem que tratá-la igualmente, vai cortar essa parte, né? Apesar das diferenças de crenças. Eu acho que o problema está quando você atribui poder às instituições religiosas, como é o caso da Idade Média. Porque não tem problema você ter uma religião ou outra, crer naquilo ou não. O problema está quando você é muito fundamentalista e radical. Você pega aqueles princípios e impõe às outras pessoas. E muitas vezes você acaba criando seus princípios humanos e justificando isso na sua fé. Extremismos islâmicos ou até extremismos cristãos que ocorreram no mundo. Em nenhum momento está escrito nessas religiões que você deve ter esse extremismo, mas as pessoas fazem o quê? Elas se apropriam de ideais dela e utilizam a fé como uma barreira para propagar as suas próprias ideias, de uma forma egoísta até. É importante lembrar que na Idade Média o Estado e a religião se confundiam muito. Os reis, né, tinham o seu poder justificado pela Igreja Católica, que diziam que eles eram representantes divinos na Terra, por isso deveriam ser reis. E isso vai ser questionado mais à frente, né? Muitos filósofos e pensadores vão questionar e vão tentar chegar numa origem mais racional do poder, que é a questão dos contratualistas, como Hobbes, Rousseau. No começo
na Idade Média você tinha de certa forma um poder humano caminhando junto com o poder divino, que seria a união do Estado do pensamento da fé, no caso da própria religião. E assim, você tem que analisar o contexto histórico em que a sociedade é praticamente toda analfabeta. A escola naquele tempo não existia, as pessoas, a maioria da população não tinha acesso a livros, não sabia escrever, nem desenvolviam de certa forma um pensamento crítico. O que fazia com que a religião, que de certa forma era o patamar mais alto da sociedade, era a galera que dominava mesmo, podia impor os seus próprios interesses em cima da fé das pessoas. E tomando base, bem rapidinho nisso que você falou, como as pessoas não tinham instrução de leitura principalmente, elas não teriam como, e nem acesso à própria Bíblia, aos próprios livros religiosos, elas não teriam acesso à sua interpretação daquele texto, à sua visão daquele texto. E eles estariam sempre submetidos ao que outras pessoas de cargos considerados maiores estariam dizendo que aquilo era, e eles não tinham como contestar aquilo. Já entrando no tema, entramos aqui diretamente, entramos, vai entrar e entramos, é redundante. Mas a gente já pega o gancho para citar Platão, especificamente o mito da caverna. Por isso que, inicialmente, eu disse que seria meio pejorativo a gente chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Mas se a gente for analisar o mito da caverna de Platão, o permanecer na caverna não é ficar na ignorância. Se a gente for analisar essas particularidades que vocês falaram sobre a religião, do cristianismo e a ausência de conhecimento da sociedade, do distanciamento que elas tinham da educação, dos livros, implica dizer que de alguma maneira a religião direcionava a escuridão para a sociedade. Quem ousasse questionar a determinação da religião, à época, era condenado à morte. Tivemos vários exemplos que acharam nos dias de Joana d'Arc, o próprio filósofo padre Giordano Bruno foi morto em praça pública, na fogueira, porque ousou questionar algumas orientações e determinações da igreja. Então a gente percebe, o sair da caverna é buscar a luz, o iluminismo, a era da razão. Aí temos o combate aí entre fé e razão. A pergunta é possível analisar racionalmente a fé? Creio que sim, porque a gente tem exemplo do próprio Jesus Cristo. Porque no tempo dele, o que vigorava na região onde ele vivia? Os preceitos judaicos. E ele chegou, Jesus como uma pessoa judia, no caso, na época dele, ele chegou a questionar várias coisas ditas como leis religiosas naquela época. Por quê? Porque ele como Deus, na minha crença eu sou cristão, então eu tenho Jesus Cristo como Deus. Ele como Deus, ele via, isso aqui não é bom para a pessoa, para o meu filho, para quem eu criei. Isso aqui não é uma coisa que eu quero para ele, porque eu sei o que é melhor para ele. Então, isso aqui foram coisas instituídas com o tempo, com as pessoas, para se aproveitar ou até mesmo uma visão errada do mundo. Então, ele começou a questionar isso, tanto que ele era perseguido por líderes religiosos, ele era perseguido por quem detinha o poder religioso naquela época. Então, pode até se dizer que o próprio Deus foi perseguido por princípios religiosos da época. E na minha visão, eu sempre tento buscar uma explicação para tudo que eu tenho na minha religião. Por quê? Porque eu vejo Jesus, além de Deus, além de irmão, eu vejo ele como um pedagogo, eu vejo ele como um professor. Porque ele, ao saber de tudo, ele tem o que me passar. E ao ter o que me passar, eu tenho também que ter conhecimento sobre aquilo para entender melhor e viver aquilo realmente, não apenas aceitar de cabeça baixa e não ter um entendimento. Porque se eu for, até agora, tudo que eu procurei entender sobre a minha religião eu encontrei, e claro que a gente vai ter coisas que não são totalmente explicáveis à luz da razão, como o mundo surgiu propriamente dito. Eu creio que Deus criou o mundo através do Big Bang ou através de outra coisa. Aí vai a gente chegar, como é que Deus foi criado? Pra mim Deus sempre existiu, mas como eu vou explicar isso racionalmente? Não tem como eu explicar isso racionalmente, assim não tem como a ciência explicar racionalmente como o Big Bang surgiu se nada existia. Como uma partícula de energia começou a se fundir dentro dela mesma, se nada existia, o que criou aquela partícula de energia? Então a gente tem que saber separar e juntar bem as coisas, porque não necessariamente a razão é contrária da fé e a fé é contrária à razão. De onde você acha que é possível que os ateus dizem que não creem em Deus, tá? E alguém vai dizer, não, mas até quem diz que não crê em Deus, crê. O que é que você acha dessa afirmação? Acredito que
pelo menos o meu ateísmo, eu realmente não acredito. Eu até compreendo a visão que as pessoas têm, como Jason e outras pessoas têm de Deus, mas pra mim é como se aquilo não encaixasse, como se não fizesse sentido. Então eu vivo sem estar preso à ideia mesmo de Deus e todos os dogmas das religiões, tudo isso. Eu tento me basear, por exemplo, a ética, a moral, em preceitos mais racionais do que somente acreditar num livro, algo assim. É porque, veja só a lógica, como o nosso amigo Jackson estava falando, Deus, quando ele foi contra os princípios do judaísmo, e corrija se eu estiver errado, ele acreditou que aquilo estava errado no conceito dele, do que era certo, do que era errado, né? E que aquilo não seria uma coisa que seria bom para a humanidade, não é isso? Correto? Então, veja só, cada pessoa tem um conceito diferente do que é certo e errado. E aí vem a questão da moral e da ética que traria o certo e errado. Vivência de mundo da pessoa. Traria o certo e o errado como a vivência de mundo e a influência do próprio meio sobre o pensamento daquela pessoa. Então, assim, eu não sou cristão, mas eu acredito em Deus. Só que eu não acredito que que o Deus correto, digamos assim, seria uma pessoa que fosse me limitar de fazer as coisas que eu acredito que sejam corretas. Porque, veja só, se o Deus ele é onipotente, onisciente e é benevolente, no caso ele seria bom, pode tudo e sabe de tudo, e na vertente cristã ele deu livre-arbítrio às pessoas, né? Porque ele me condenaria por uma coisa que eu tenho a liberdade de escolher. Que tipo de liberdade é essa que eu escolho uma coisa, mas sou condenado pela minha própria escolha? Mas, tipo, dentro da teologia cristã, já tem várias vertentes dessa questão da condenação. Devido ao fato de, tipo, ter realmente esses pensamentos, já há várias vertentes do dito dia do julgamento. Há vários meios de entender esse dia ou esse marco. É tanto que o próprio Jesus Cristo veio aqui na Terra e falou que qualquer coisa que vocês fizerem de errado, ou seja, a gente não tem totalmente noção do que a gente faz. Eu vou absorver pelo meu sangue, ou seja, ele derramou o sangue para absorver as nossas falhas. Então, tipo, eu creio que por mais errados que tivemos, ou mais transgredindo o que estaria correto na visão de Deus, o que estaria certo, a gente tem esse amor dele para nos sustentar. Não seria algo de condenação, e sim algo de entendimento. Porque na minha visão, e onde eu frequento a minha religião, a gente vê o quê? A gente vê Deus como um pai cuidador e não um pai condenador, um pai que está ali para apontar seus erros, apontar suas falhas. É tanto que, se você vê, quando Maria Madalena transgrediu o casamento dela e foi jogada aos pés de Jesus para ser apedrejada, foi o que Jesus Cristo fez. Perdoou ela na frente de todo mundo e só pediu para ela não voltar a pecar. Mas por que não voltar a pecar? Porque o próprio Deus sabe que o pecado já é a punição da gente. A gente faz algo errado e aquilo vai nos punir, não Deus vai nos punir. Porque, tipo, é a lei da consequência. Você faz algo, tipo, errado e aquele algo errado provavelmente vai trazer algo errado a seu redor. Esse debate entre fé e razão levanta dois teóricos da filosofia. Primeiro, Santo Agostinho, e que separa dele de São Tomás de Aquino mais ou menos 1000 anos, entre um e outro. Santo Agostinho retoma o pensamento de Platão, o neoplatonismo, e São Tomás de Aquino retoma o pensamento aristotélico. Santo Agostinho idealista e São Tomás de Aquino materialista. Do mundo das ideias, ele retoma a questão do mundo das ideias, do mundo ideal de Platão, com um livro chamado A Cidade de Deus. E São Tomás de Aquino é mais materialista. Aí eu pergunto, nesse viés materialista, como é que a gente pode conceber Deus por meio das experiências? Que Aristóteles vai me dizer mais ou menos isso, que é possível a gente ir aprofundando o nosso conhecimento por meio das experiências. Eu pergunto a vocês, como é que Deus vai ser presente por meio da experiência? Experiência de todo tipo? Todo tipo. Eu creio que Deus está em tudo. Se Ele está em tudo, Ele vai estar sempre presente e aonde quer que você esteja. Ou seja, cada experiência, cada momento que você está, cada segundo de sua vida, está com a presença dEle.
Então, eu não creio naquela separação que bem antigamente era vista, que Deus está no céu e a gente está aqui na terra. Eu creio que Ele está sempre ao nosso lado e em tudo que a gente está, principalmente no nosso irmão, porque eu creio que a presença de Deus é mais forte no nosso irmão, independente do que ele seja, independente do quão errado a gente considera que ele seja. Eu creio que a presença de Deus está principalmente nos nossos irmãos. Então, em tudo eu consigo ver Deus, principalmente nas pessoas. Vocês dois acham então que não seria preciso a gente ir para o templo, alguma igreja, para falar com Deus, nesse caso? Não, eu não acredito nisso, porque na minha crença, né, que eu não tenho uma religião definida, mas eu acredito que a fé e o amor por Deus, ele não está medido nas coisas que você vai fazer numa igreja ou num templo. Porque tem um ditado que diz bem que o verdadeiro valor de um ser humano não está no que ele faz quando está em público, mas sim no que ele faz quando está sozinho. E leva a questão que muitas pessoas frequentam assiduamente a igreja, porém vão praticar atos dessa forma errados, né? Na sua vida profana, no caso. Então, essa questão é muito boa de se analisar, porque tem muita gente que diz: você não vai à igreja, você não frequenta o seu templo, então você é um pecador, você não crê de verdade. Na verdade, depende muito de cada pessoa, né? Eu vejo a igreja como um lugar de você ter uma instrução diferente da sua visão, propriamente dita. Você vai lá, tem várias pessoas com pensamentos diferentes, um padre com um pensamento diferente, ou um pastor, enfim, um líder religioso com um pensamento diferente, onde você pode ter uma experiência somada. Mas creio eu que se você não for à igreja, você não vai deixar de ter a presença de Deus na sua vida. Creio eu que se você for ateu, você não vai ter a presença de Deus não vai deixar de ter a presença de Deus na sua vida. Creio eu que seja de qualquer outra religião, você não vai ter a presença de Deus, você não vai deixar de ter a presença de Deus na sua vida. Então, eu vejo a igreja mais como um ponto de encontro que muitas vezes as pessoas utilizam como o Renan propriamente falou, como só para dizer que é de alguma religião, ou só para dizer que é uma pessoa boa. Porque como ele propriamente levantou, muita gente vai à igreja só para dizer que vai e na sua vida, nas suas ações, esquece tudo aquilo que é dado como certo, dado como melhor para o seu irmão e transgride totalmente o que seria adequado para todos. Como ateu, né, eu não vejo Deus assim, no dia a dia, até porque se eu visse, eu acreditaria. Eu olho mais as experiências pessoais por meio da razão mesmo. Acredito que a vida ensina muito, mas ensina muito sobre este mundo que é físico, que ensina sobre a natureza, tanto né, as coisas fora humanas como as coisas também dos homens. Então eu acredito que a questão da ação ser certa ou errada, ela vem mais do valor criado pelo homem do que algo imposto por algo metafísico, um ser que não está nesse plano. Por exemplo, vou pegar aqui um pecado comum que é matar. Eu vejo isso como errado, não porque está nas regras dos mandamentos da Bíblia, porque eu não acredito nisso, mas eu vejo porque eu entendo que o outro é um ser semelhante a mim e que assim como eu tenho o direito de viver, ele também tem, até porque eu acredito que a experiência da vida é única e que não existe nada além da morte. Então, como a vida é uma experiência tão magnífica e maravilhosa, eu não posso ter esse direito de chegar lá e tirar isso da pessoa. Seguindo a vertente desse pensamento só racional, eu acho que seria muito complicado a gente ter próprios julgamentos. Porque julgamentos, tipo que eu falo, julgamentos em tribunais aqui e tal, juiz, advogado. Porque se você tem como unicamente certo a sua ética, você teria como provar incansavelmente que você matar uma pessoa é correto e você não deveria ser preso por isso. Por mais que 99,9% das pessoas digam que é errado, por causa da ética própria, você tem a sua ética própria e a sua verdade. Então aquela sua verdade não poderia ser transgredida por o pensamento do outro. Eu entendo onde você quer chegar, tipo, eu acho errado porque é um direito que eu tenho, então também tenho que deixar a pessoa ter aquele direito. Mas vai que alguém chega e não, eu tenho o direito de poder tirar o direito daquela pessoa. Então, tipo, pra ele é uma questão diferente do seu olhar. Aí essas seriam punidas pelo coletivo, os outros homens, né, as outras pessoas que viriam com aquela ação para nossa sociedade, para nosso conjunto de leis, nossa moral,
não está correto e, portanto, a pessoa merece uma punição aqui, em terra, física, e não uma punição pós-morte. Porque, de certa forma, a questão da punição por condutas certas ou erradas, ela recai muito sobre a questão das instituições religiosas que se construíram ao longo do tempo. Porque, se você for analisar nas sociedades antigas, onde não existia, de certa forma, uma instituição religiosa própria para aqui, a igreja, o templo, essa religião definida, a Bíblia, pronto. Quando não existia isso, as pessoas elas seguiam as suas condutas punitivas de acordo com suas próprias experiências e vivências e sua própria conversão, né? Então, de certa forma, eu apoio parte do pensamento de João Ítalo e parte do pensamento de Jason quando você entende que a razão, o pensamento racional coletivo, ele vai ser uma maneira de punir as ações que seriam contra a ética das pessoas, mas ao mesmo tempo eu concordo que a instituição religiosa ela vai ter um papel fundamental na própria criação da ética das pessoas, dos indivíduos. Ainda sobre isso, a gente provavelmente, se não tivesse essa questão, se tivesse essa questão só ética, a gente provavelmente não teria muitos avanços humanos que a gente teve até hoje. Principalmente em relações a minorias. Exemplo dos negros. Os negros eram eticamente tidos como realmente é correto eu subjugar um negro. Então, enquanto a maioria estivesse pensando aquilo, que provavelmente ia se manter por mais tempo do que se manteve, por quê? Porque tá bom pra mim, então é eticamente correto na visão daquela época. Os negros provavelmente iam ter o quê? Um período de sofrimento maior. Mesma coisa com um exemplo, mãe solteira, ia ter também, digamos que a sociedade em geral visse aquela mãe como uma não instituição de família. Então o que ia acontecer? Aquela mãe nunca ia ter o direito de ser considerada família, ou ia ter mais tardiamente. Então, eu acho muito perigoso deixar a maioria decidir tudo, porque às vezes a maioria está errada. Então, como vocês percebem, o debate envolvendo fé e razão é bem complexo e vai além dos nossos questionamentos, Vai além do entendimento. da nossa compreensão, do nosso entendimento. A gente retomou um pouquinho do pensamento de Platão, quando a gente pensa em um ser ideal, um ser supremo, e a gente imagina esse ser lá no céu, isso é o pensamento de Platão, e materializa Deus com Aristóteles, que Aristóteles vai dizer que do motor imóvel, o primeiro motor, que esse Deus é imóvel, mas ele movimenta tudo, e ele é egoísta. Ele retoma o pensamento de Platão relacionado do amor platônico, que a gente só ama aquilo que não tem. Se Deus é egoísta, ele não precisa mais ninguém, porque ele já tem tudo, teria tudo. É pleno, completo, total. Por isso que ele não amaria ninguém. Tá? Então, com isso a gente chega ao final do nosso primeiro programa da Treta Filosófica e eu deixo duas perguntas a vocês. Será que a filosofia pode ser considerada uma arte? Vocês sabem quem foi Sócrates? No próximo programa vocês terão a resposta. Até lá. Eu estou sentindo uma treta.